Olá a todos vocês que estiveram comigo na semana passada, quando eu comecei um vídeo a respeito dos estudos de Jung sobre astrologia, que hoje eu pretendo continuar aqui passando para vocês mais informações, porque é um material muito rico, tem muita informação. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a todo mundo que deu um like, que comentou, fiquei muito feliz com o retorno de vocês, e vamos continuar, então, trazendo essas informações para quem não conhece, para quem não tem acesso. Também isso sempre fez parte dos meus estudos, então eu estou disponibilizando isso para vocês nesse momento. Então, nós falamos no outro vídeo sobre o início dos estudos de Jung em astrologia e que autores tinham mais alinhamento com o seu próprio trabalho, digamos assim, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando agora. E nessa ocasião, então, nós falamos sobre Alan Lee, e nós falamos sobre Max Rendel, e hoje nós vamos falar sobre mais alguns autores, né? Nós vamos começar falando sobre John Tobin. John Tobin é um outro astrólogo que teve uma troca muito importante, muito grande com o Jung. Ele foi um astrólogo escocês, professor de filosofia na Faculdade de Wales, País de Gales, e ele já havia tido contato com o Jung anteriormente, porque ele foi paciente de Jung em Zurique. Em 1928, foi quando se estabeleceu essa correspondência mais assídua, mais intensa entre Jung, Emma e John Tobin, né? Foi justamente quando Jung estava próximo de concluir o trabalho caligráfico do Liber Novus. Foi bem nessa ocasião. E é uma das pessoas, John Tobin, que mais fez mapas horóscopos para Jung, inclusive o do próprio Jung. O John Tobin tem 3 livros publicados, nos quais ele critica a metodologia freudiana em favor da junguiana. E ele foi um dos fundadores do Clube de Psicologia Analítica de Londres, e era também muito ativo e presente nos círculos astrológicos britânicos, né? Num dos livros de John Tobin, o de 1925, ele faz uma análise muito interessante. Ele declara que a astrologia analítica de Freud era baseada na função sensação, que é a função de Freud, e que em Jung, sua psicologia se baseava na intuição, que é a função oposta e a função do próprio Jung, né? Eu vou tentar colocar aqui 2 mapas que Tobin fez para Jung em 1928, um mapa de nascimento de Jung, do próprio Jung, e um mapa de época, o Epoch Chart, que chamava, né? Esse mapa de natal de Jung é a presença física nossa na Terra, segundo Tobin. E o mapa de Epoch, o Epoch Chart, é uma, digamos assim, uma técnica que fala da missão da alma. Só que, para matar a curiosidade dos astrólogos de plantão, né, o mapa de época que o Tobin faz é a revolução solar de um ano antes do nascimento das pessoas. Então, ele faz uma leitura que é uma leitura esotérica do mapa de Jung, que é o mapa de época, né, o Epoch Chart, e a leitura exotérica do mapa natal. Uma outra astróloga que teve um trabalho muito presente com Jung foi Lilian Freyholm. A Lilian Freyholm conseguiu vários mapas para o trabalho de sincronicidade do Jung, e ela também fez um mapa progredido de Jung para os anos de 1939 e 40. Uma outra questão que a gente tem que olhar com atenção é os símbolos e o método de amplificação que o Jung sempre usou com os símbolos. Na essência, o que ele está usando é hermenêutica. E hermenêutica, para quem não sabe, consiste em adicionar mais analogias àquilo que já é dado pelo símbolo. Ou seja, o símbolo inicial ele é expandido, né? E ele é enriquecido por esse procedimento
e o resultado se torna bastante complexo, multifacetado e rico, sendo feito dessa forma. Então, deste procedimento resultam certas linhas de desenvolvimento, tanto pessoais quanto coletivas, né? Então, essa é a abordagem que, então, Jung faz uso nos símbolos astrológicos, ou seja, ele trabalha com uma forma de hermenêutica, tá? Uma outra questão importante é o pensamento de Jung era penetrante e profundo, assim como a sua própria influência nas astrologias modernas. E essa influência começou durante o período em que ele trabalhou no Liber Novus. Aliás, no Liber Novus, como eu já disse, tem muita coisa, a gente vai voltar a esse pedaço depois. Jung desenvolveu esforços para convencer seus companheiros de psicologia da importância da astrologia, que poderia fornecer uma ferramenta importante para a psicologia trabalhar, e que a psicologia poderia enriquecer a astrologia. E isso teve um sucesso quase que imediato em certos círculos, não foi total, mas em alguns círculos acolheram isso. Bom, outro autor que teve também uma influência forte e teve uma troca muito grande com Jung foi o Hans Astor Stross, um astrólogo e historiador de astrologia, e a sua esposa, Sigrid Strauss-Kolbe, que era psicóloga, e os dois juntos desenvolveram a cosmobiologia, a ideia que as energias cósmicas influenciam o processo biológico na Terra. Jung comprou 2 volumes dos jornais editados por esse casal alemão. Tá? Em Eranos, um congresso capitaneado por Jung, em Ascona, em 1934, Sigrid Strauss-Kolbe apresentou uma palestra sobre a importância psicológica dos símbolos da astrologia. E Jung declarou que ela era a primeira pessoa a pensar profundamente a respeito dos símbolos astrológicos em termos de psicologia. Nos anos seguintes, os trabalhos da Sigrid incorporaram de forma crescente as teorias de Jung sobre tipos, complexos, mitos e arquétipos. Uma outra informação interessante que se obtém procurando identificar as várias explicações de Jung foi dando para a astrologia no decorrer do tempo, porque isso foi se alterando. E existem sobreposições, existem incongruências, existem, às vezes, posicionamentos dele que são incompatíveis. Mas, de qualquer forma, é interessante a gente pensar nessas abordagens, a gente dá uma olhada nelas, que abordagens foram essas, né? A primeira coisa a se notar é que Jung evitou citar qualquer astrólogo vivo a seu tempo, para se referir nos conteúdos dos seus trabalhos publicados, os trabalhos mais científicos, exceto quando esses se envolviam em pesquisas estatísticas. No ensaio Sincronicidade, ele revela um considerável cabedal de conhecimento técnico astrológico. Além disso, cita os resultados estatísticos de experimentos astrológicos feitos entre 1920 e 30 por pesquisadores como o suíço Carl Ernst Kraft e o astrólogo Francis Paul Flambert, né? No volume 5, o que se chama Símbolos das Transformações, nas obras completas, os parágrafos são vários, 274 notas, 487 notas, outros, e que ele escreveu em 21, aliás, 1911, né? É quando ele escreve, então, esse trabalho, né? E Jung se refere primeiro a Mathesius Libre 8, de Firmicus Maternus. Firmicus Maternus foi um astrólogo que escreveu no século IV, e seu livro é uma das obras mais completas da astrologia do mundo clássico. A cópia de Mathesius Libre 8, que foi publicada em 1894, e, portanto, tem um forte indício aí de que ele estava familiarizado com o pensamento de Maternus, quando, em maio de 1911, ele escreveu para Freud. Tá? Haviam várias abordagens sendo praticadas no final do século XIX e início do século XX,
E identificá-las é importante para entender qual a compreensão de Jung a respeito de seu conteúdo. Jung, além de estudar nos livros já citados, as edições muito antigas de Feminos Maternos, além disso, ele colecionava trabalhos individuais publicados a partir do meio da década de 20, de autores alemães, franceses, britânicos, suíços e americanos. A compreensão de Jung sobre as imagens do zodíaco como projeções imagéticas do inconsciente humano, geradas através da compreensão intuitiva das qualidades cíclicas do tempo, reflete bem a sua insistência numa abordagem interiorizada dos símbolos astrológicos. Ele diz assim: os deuses astrológicos são encontrados internamente e só podem ser processados através da dimensão psicológica do indivíduo. As fronteiras entre o domínio espiritual e o psicológico são ambos liminares e são repletos de saídas ocultas, túneis desconhecidos e janelas secretas. Né? A fertilização cruzada entre a psicologia de Jung e os astrólogos, e entre a astrologia junguiana e as várias psicologias profundas e transpessoais, emergiram de seu trabalho e estão se provando assim, muito ricas e duradouras. Né? Existe muita integração desses conteúdos. A primeira explicação de Jung sobre que a astrologia funciona baseia-se na simpatia de todas as coisas, que é a correspondência do microcosmos com o macrocosmos, assim como o que está acima também está abaixo. Ele parece ter sentido profundamente que qualquer insight astrológico deve ser entendido como uma dinâmica psicológica, excluindo tentativas de exteriorizar ou concretizar símbolos. Nisso, ele concorda com Plotino, que abarcou a ideia da simpatia cósmica e a entendeu como uma rede de símbolos ligados através de seu significado, ao invés de uma rede de influências, que é uma versão que Alice Bailey insistiu mais, seguiu mais, né? E é o princípio que contém no Kybalion e na Tábua Esmeralda, que foi resgatada por Aristóteles. E ela trata de aforismos como, por exemplo, que tudo é mente. Depois, o segundo aforismo, o princípio é o que eu já falei, que é o que está em cima é como o que está embaixo. E esses enunciados, que fazem parte dos 7 princípios do Kybalion, são realmente muito interessantes. Os méritos são dados a Hermes Trismegisto, o 3 vezes sábio. Né? Os estoicos também têm uma abordagem assemelhada, pois eles também consideram o todo. Existe um macrocosmos de um microcosmos, porque, na verdade, nós fazemos parte de um todo, que é chamado de anima mundi. Alguns chamam de espírito mundi. É por isso que tem essa correspondência ou essa simpatia num conjunto de coisas que, a princípio, pode parecer estar mais ou menos incompatível. Essa foi a primeira explicação que Jung deu à astrologia. Depois, mais para frente, ele apresenta uma outra versão, que é da astrologia como um método mântico, né? E aí ele escreve em Archaic Man, no Obras Completas 10, parágrafo 121, na versão inglesa, ele escreve assim: astrologia, assim como os métodos divinatórios, pode certamente ser chamada de ciência da antiguidade. Né? Bom, a percepção de que a astrologia ela pode ser uma projeção do inconsciente coletivo para os céus surge especialmente quando ele discute astrologia mundana. Ele aborda em seu livro Aion, onde é facilmente derivada das suas conclusões sobre a precessão dos equinócios. Os significados astrológicos que derivariam de arquétipos da psique inconsciente e que aqui entra em questão se o inconsciente é puramente externo ou interno,
porque é como se ele considerasse que o inconsciente contaminasse assim todas as coisas e que não estivesse localizada assim só na mente, como se o inconsciente estivesse no todo, inclusive no entorno, né? Seu livro Sincronicidade, que foi publicado em 52, se trata, a princípio, de um estudo sobre sinastria de casais com base em aspectos astrológicos, onde, através de tratamento estatístico, ele quis provar que, de fato, a astrologia funciona. Olha só. Com a colaboração importante de uma rede de amigos astrólogos na Europa e nos Estados Unidos, ele coletou algo como perto de 400 mapas de casais e fez, então, comparações e análises. Mas houve um viés nessa pesquisa, pois a amostra não era significativa, e ele ainda segmentou essa amostra, dividiu em pedaços, fatiou, o que afasta ainda mais o que a estatística chama de coeficiente de confiança. Então, embora os dados não fossem conclusivos, eles indicaram uma tendência de direção das premissas, o que, de certa forma, mortificou o Jung, né? Nesse tempo, ele já tinha uma troca incrível com o Wolfgang Pauli, que tinha estudos avançados em física quântica, e foi no Pauli que ele encontrou que parecia ser a explicação científica mais adequada para o que aconteceu nesse estudo, que esses resultados indicavam se tratar de sincronicidade, e desenvolve, então, esse conceito que teve tremendo impacto não só na psicologia analítica, mas trouxe aos astrólogos uma hipótese de explicação do porquê a astrologia funciona bastante plausível. Ou seja, aqui ele integra o conceito que já vinha há tempos desenvolvendo com o Wolfgang Pauli e aplica aqui, fechando esse estudo com o seguinte comentário. De certa forma, tem uma correspondência, embora eu tenha achado uma correspondência maior no começo, e ela acabou tendo uma certa correspondência, mas não no nível que eu esperava. Então, isso deve ter sido a sincronicidade, um efeito sincronístico que acabou intervindo e, assim, manifestando-se nesta situação. Então, é o que consta no livro Sincronicidade, quando ele está perto das conclusões. Meg Hyde, que estudou Jung, também fala de duas sincronicidades. Dessa sincronicidade pura, a qual Jung se refere, e de uma sincronicidade que tem a participação subjetiva do observador, que ele pode influenciar os eventos externos. E isso, para mim, fala muito do papel, da responsabilidade do astrólogo e do terapeuta no processo de interação com o cliente. Ou seja, que o astrólogo e o terapeuta não podem escapar da sua própria subjetividade. Então, essa abordagem, na verdade, indica que a astrologia, assim como a terapia, de uma certa forma, envolve um certo conluio entre o astrólogo, o cliente e os símbolos envolvidos. É uma triangulação onde tudo está conectado e interligado e influenciando uns aos outros, manifestando a transferência e a contratransferência. É a mesma coisa do conflito, onde 3 resolve o conflito do 2, através da integração. Se o terapeuta fosse o terceiro elemento, que vai trazer a possibilidade de integração dos opostos. Temos, por exemplo, um exemplo simples, 2 times de uma partida de futebol, e o juiz seria esse terceiro elemento, que vai mediar e solucionar conflitos. Ou as câmeras de arbitragem na justiça, né? Depois, em um outro período, ele teve convivência com outros físicos, entre eles o Knoll, e Jung, então, hipotesou sobre o mecanismo físico, que a astrologia poderia ter uma relação física de radiação solar. Escrevendo para Aniela Jafé, em 51, o Jung afirma: devo retrabalhar o capítulo sobre astrologia. Uma mudança importante precisa ser feita, que não me colocou nisso. A astrologia não é um método mântico, mas parece ser baseada na radiação de prótons do Sol. Devo fazer um experimento estatístico para estar no terreno seguro. Esse está em Jung, Cartas de Jung, volume 2,
página 23. Na verdade, o Jung está falando isso ao estudar Knoll com tudo aquilo que a gente falou anteriormente sobre a energia, a influência que os astros possuem e afetam. Não há mais justificativa para descrever a astrologia como um método mântico. Ela estaria em vias de se tornar ciência, de acordo com essa abordagem. A gente sabe, concretamente, que nascimentos são bastante associados às fases lunares, tanto que, em lugares de criação de animais, os veterinários não têm folga na lua cheia, que é quando nascem muitos rebentos, né? E se vocês conversarem com as minhas queridas amigas, a doutora Iê e a doutora Cristina Canhan, eu fiz uma enquete astrológica com o apoio delas, que são médicas obstetras, e respeito se realmente a lua cheia existe um aumento acentuado de nascimentos de crianças. E realmente a gente comprovou isso, né? O levantamento indica que sim, que há um aumento do volume de nascimentos. Os astrofísicos estudam as influências dos planetas de um para o outro. Os chineses também já falavam de ressonância. E isso leva Jung a, num primeiro momento, a retroceder, dizendo que existe uma causa científica. Portanto, a astrologia não seria mais esse método mântico, né? Então, tudo isso vem a corroborar essa nova posição do Jung. E ele também argumenta que as explicações sincronísticas, assim como as causais, podem ser válidas simultaneamente. Também depois ele entra na questão do tempo como uma propriedade qualitativa, né? Tem uma frase famosa dele que diz que tudo que nasce e se faz nesse momento particular tem a qualidade desse momento no tempo. Então, ele não tem apenas uma duração, mas também tem uma qualidade e significado. A astrologia funciona como um relógio cósmico, nesse sentido. E na astrologia você tem a roda, que é o símbolo do Sol, o símbolo da totalidade da mandala. E você tem internamente a cruz, que é a cruz cósmica. Você tem o braço vertical, que é o macrocosmos no microcosmos. E você tem a linha horizontal, que é a linha que corresponde ao tempo, né? Que é o tempo de vida do ser humano aqui na Terra. Quem trabalha essa questão com muita propriedade é o Ira Prokop, que tem um livro que se chama Jung, Sincronicidade e Destino Humano. E ele, nesse livro, diz o seguinte: a sincronicidade pode se transformar numa chave mestra que abre as portas das doutrinas sobre a natureza do destino humano até agora, fechadas para nós. Ou seja, ali existe uma verdade, ali existe um conhecimento sobre o destino humano, e a astrologia é que está trazendo essa chave para a gente poder conhecer um pouco mais sobre o destino humano, sobre nós, sobre cada um de nós. Depois, uma outra coisa que o Jung considera é a numerologia, onde o número 1 é um princípio de ordenação que possui um significado simbólico. E dentro da astrologia, você tem os 360 graus. Temos os aspectos, que são relações dinâmicas entre os planetas, que são expressos em termos de graus, 30 graus, 90 graus, 120 graus, etc. E também os aspectos de triplicidades, que são os signos cardinais fixos, mutáveis. A gente tem também os elementos nas quadruplicidades, como ar, fogo, terra e água. Então, todos esses elementos são números e são princípios de ordenação que têm qualidades arquetípicas que ele considerou transcendentais, e a astrologia como a sincronicidade, que é um consistente paralelismo ou correspondência à causal. Psique e cosmos interconectados e não separados, e a astrologia refletiria esse paralelismo ou correspondência entre as posições planetárias e as experiências da vida humana.
Quando a gente fala de sincronicidade, etimologicamente, ela tem alguma coisa a ver com o tempo, e é claro que acrescentaria o espaço. Para sermos mais assim exatos, como uma espécie de simultaneidade, mas o Jung segue dizendo, em vez de simultaneidade, poderíamos usar também o conceito de coincidência significativa de dois ou mais acontecimentos e que se trata de algo mais do que uma simples probabilidade de acasos. Causal é uma ocorrência estatística provável de acontecimentos, com a duplicação de casos. A gente tem que pensar numa coisa que é extremamente importante para entender não só sincronicidade com astrologia, que é o conceito de campo. Essa ideia de campo é extremamente importante para se trabalhar. Ela é aplicada em várias áreas do saber, na física, astrofísica e também na psicologia analítica. Então, na psicologia, a gente pode pensar o seguinte, que esse campo é o que Jung denominou de transferência e contra-transferência. Tem muito em comum, na verdade, mas existe a sutileza do entendimento, que é da competência ou capacidade do astrólogo e ou terapeuta se vincular a esses elementos do inconsciente pessoal e coletivo. Então, um astrólogo que não usa a intuição ficará preso na materialidade do mapa, e ele pouco avança e pouco ajuda, assim como também o terapeuta. Ele também se sintoniza com o campo e também vincula quando está trabalhando no consultório. Ele também precisa dar vazão a esse espaço acontecer. Andrew Samuels usa um exemplo muito interessante. Ele experimenta a sensação de estar deprimido quando está com um cliente específico. Uma possibilidade é que esse cliente esteja deprimido, mas não consciente disso. A outra possibilidade é que esse cliente experimente um de seus pais como deprimido. Então, o terapeuta incorpora a transferência inconsciente do cliente e isso pode guiá-lo para ajudar o cliente a descobrir o conteúdo inconsciente. Certo? Bom, a gente prossegue na próxima encontro. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o like, tocar sininho, fazer os comentários, deixar as críticas, as sugestões, e eu estou aberta a todos eles, inclusive a temas que vocês queiram que eu trate. Eu ainda vou tratar, provavelmente, mais uma gravação dessas, mais um vídeo do assunto dos estudos de Jung e astrologia. Eu posso prosseguir com outras coisas, mas também aceito sugestões, ok? Até agora, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela companhia e até a próxima vez, ok? Um grande abraço e até